Alô, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedor Marqueteiro Podcast. Quase que eu esqueço o nome do podcast. Olha, cara. É porque eu tô hoje aqui com um camarada. Hoje vai ser turbinado o nosso podcast, tá? E a gente já fez podcast automotivo lá atrás. E quase que eu falo o nome do antigo podcast automotivo, cara. Por isso que eu quase requero o Premium AutoCast. Né? E olha só, hoje eu trago para vocês aqui, a gente vai falar não é só de carros, não. A gente vai falar de negócios e negócios especiais. Não é esse carrinho que você vê na rua, não, cara. Para isso, a gente está recebendo aqui Aleph Bayer, da OSC Customs. Salva de palmas pro nosso amigo aí, ó. Um prazer estar aqui com vocês, dividir essa mesa. Muito obrigado, cara. Inclusive, o Aleph nunca participou de um Premium AutoCast, né? Porque também acabou rapidinho e veio participar do Empreendedor Marqueteiro. E aqui a gente vai falar de negócios, cara. Marketing. Não pode falar de carro, não. Não, então, não vim para falar de carro, não. Já falo o dia inteiro. Vamos falar um pouquinho de carro, com certeza. Tô brincando. E negócios e marketing, porque esse cara também é bom demais. Não, esse cara daí, pô... Cara, sou esforçado. Inclusive, ó, uma coisa bacana que o Aleph faz... não sei se você já reparou, a galera, bordão, essas coisas. O Aleph tem o bordão dele. Sim. Que te pega na câmera, né? Tem, viu? Ele é um bom observador, Tá como vendo? eu falo, galera, beleza? Não, mas porque isso daí conecta muito, cara. E o pessoal conecta. já fica naquilo, pô, o Aleph tá iniciando o dia. Entendeu? aí, Isso é bem bacana. É isso aí, Mas, cara, visão. obrigado aí mais uma vez Nada, pela tua presença. Pessoal, brincadeiras à parte, a gente vai falar de negócios, marketing também, mas vai falar muito isso ligado ao ramo automotivo, né? Que foi um ramo, inclusive, onde a gente se conheceu, um ramo da onde eu venho e onde o Aleph está até hoje. Isso. Cara, com a empresa que faz mais restauração. É restauração, né, Aleph? Por grandes preparação, projetos, né? Preparação, para grandes projetos. De carros antigos, clássicos, e enfim. Qual tipo de carro que você mexe lá? Só pra galera ter uma ideia. Hoje em dia a gente trabalha com carros especiais, como um todo. Então, carros antigos, naturalmente, carros novos, especiais. Dê nomes pra galera das antigas, porra. Mavericks, Dodge, Opala, os que seriam os muscle cars brasileiros. Então a gente não pega tanto a galera do Fusca, assim, não é tanto o nosso foco. E carros especiais hoje em dia, carros de corrida modernos, carros de muitos carros dos anos 90, neoclássicos, anos 2000, alguns carros. A gente vem selecionando bem, assim, sabe? Vamos falar o português, inclusive, claro. Vamos dar nome aos carros. É de 6 cilindros para cima, nos antigos. Inclusive, pessoal, o Aleph chegou aqui onde fica o estúdio. Como é que chama? Uma E36, né? Não, uma M3. o tipo de estacionamento, cara. Valet. Um Valet, Olha né? o problema. E ele chegou com uma E36, manual, turbinada ao extremo, imagino eu. Bastante. E a gente ficou pensando assim, porra, ele vai entregar pro cara estacionar esse carro mesmo? Claro que ele não Será que entregou, tem ele alguém estacionou, preparado? né? Claro, né? Claro que eu fiz o meu papel, né? E é isso aí. Porque não tem como. Não dá para entregar. Mas, Aleph, vamos falar um pouquinho de negócio. Conta pra gente, cara. A OSC hoje a gente já sabe que ela tá disparada assim no Rio de Janeiro. Como uma preparadora e restauradora de carros especiais. Sim. Mas como é que começou esse negócio? Você sempre teve esse sonho? Na verdade, antes de eu falar, começou você e seu pai, Isso. né? Então, vou deixar você contar a história um pouquinho melhor. Então, a gente, sei lá, uns 9 anos atrás, meu pai fechou a empresa que ele tinha e tudo mais, e por hobby ele já mexia em carro, ele mexe em carro desde que ele era um zigoto, né? Então, assim, foi... Assim, a gente tinha um espaço em casa, tinha um espaço legal em casa, e ele ia fazendo os projetos dele próprios, Sim. Só que ele sempre foi muito do meio desses carros antigos, principalmente, na verdade mais antigos mesmo, e ele, enfim, com o nomezinho que ele tinha, que era bem relevante, ele era da arrancada antigamente, ele já correu, enfim, fez várias coisas, ele foi fazendo, e um amigo ou outro pedia para ele fazer um trabalho, fazer um motor, fazer alguma coisa pontual assim nos carros, e ele foi fazendo, foi pegando, e a coisa foi tomando um pequeno corpo, assim. Aí naquela época eu já ajudava ele, que eu sempre gostei de ajudar, né? Sempre curti estar ali participando e tudo mais, sempre achei legal. Fomos escalando. A gente foi, assim, fazendo mais carros, mais coisas, e eu fui aprendendo mais, ele foi elaborando mais, a gente foi desenvolvendo. Aí, enfim, em casa começou a ficar grande, começou a crescer de verdade. Foi quando eu comecei a postar em Instagram e tudo mais, e no início eu tinha um pouco de medo disso, porque como a gente morava numa casa grande e tudo mais, no condomínio da Barra, eu tinha medo de estigmatizar um pouco. Sim. Tipo, mostrar a casa e tudo mais, as pessoas pensarem, sei lá, muito de rico brincando. Mas Só é legal que não que era. deu certo, porque o tiro saiu muito legal. Assim, é absurdo o quão oposto foi disso, assim, quão ao contrário foi, porque na verdade despertou interesse nas pessoas do sonho de poder fazer isso.
Isso. Assim, e o vídeo? Tem vários vídeos falando da casa do Toretto no Rio de Janeiro. Exato. A casa, tem vários vídeos na internet de, tipo, vários influencers falando assim, vindo visitar o Aleph, fala assim, a casa do Toretto do Rio de Janeiro. Legal. Exato. Então, isso aqui, assim, foi... Eu não imaginava, naquela época eu era mais jovem, né? Então, assim, eu tinha uns 20 e pouquinhos anos. Eu não imaginava que... Eu concordava com meu pai com essa visão de que poderia ser esquisito pra quem assistia. Só que, assim, a aceitação foi oposta. 100% oposta. Legal. Então, assim, no início eu ficava meio assim de filmar e tudo mais, mas assim, eu sempre filmava um negócio menor ou de uma maneira mais segregada, assim, do ambiente externo. Só que, enfim, caiu no gosto. Literalmente, era o que eu via, assim. O negócio foi bombando. E, então, assim, aí eu fui fazendo mais, e o negócio foi crescendo, aí começou a vir gente através das redes sociais, principalmente Instagram, mais do que Facebook na época. Foi no iniciozinho do Instagram, assim, já sendo, sabe, canibalizando o Facebook, sabe? Igual o Orkut, Facebook, enfim, mesma coisa. Aí foi evoluindo, aí começamos a contratar, ter gente ali ajudando, né? Ter gente apoiando a gente, colaboradores, até que quem mais gostou foram os vizinhos, né? Acharam muito legal. Falaram, poxa, tá ficando cada vez melhor, né? Mais legal, né? Caramba, barulhinho interessante, olha né? só, bastante carro aí ligado, né? De manhã, maneiro. Pouco barulho, né? Pouco, graças a Deus. Na época que a gente foi... que foi expulso. Expulso é um termo muito forte. Convidado a se retirar. Então, assim, sugerido a se retirar. Assim, tipo, quando o primeiro vizinho falou assim, pô, achei um galpão legal pra vocês. Tipo, interessante, né? Tipo, realmente, dá pra entender. Foi quando aquele Opala Blower tava recém-pronto. Nossa. E as válvulas de escapamento, como toda boa válvula, trava, né? Travou aberta. Aí eu tinha que ligar o carro ligava com o escape direto, né? 8 da manhã, 8h30. Então, assim, eles não gostavam, não achavam muito bacana. Não gostava muito, hoje em dia eu olho, eu também não ia gostar muito. Enfim, aí não é aquele tipo, às vezes o pessoal falava, pô, caraca, se eu fosse teu vizinho, achar irado, não sei o quê. Um dia, né? 3, 4, 5, 10, 20. Que, assim, o teu pai, ele tem uma história no automobilismo aqui do Rio muito influente. Hoje a gente, vamos falar assim, eu, quando era moleque, eu ia muito pro autódromo. Eu sou um pouquinho só mais velho que o Aleph, tá? Mentira. Sim. Assim, quando eu ia pro autódromo, eu ia molequinho com meu pai, com meu tio, com todo mundo. E, tipo, os carros referências aqui no Rio de Janeiro de modificação, isso no começo da década de 90, e teu pai tá desde a década de 80 nisso, né? Tá. Então, assim, os carros de referência, quando eu falava, o Sérgio Baia tá chegando. Pô, cara, era o carro do evento. É o quarto carro. Exatamente. Então, assim, era algo que ele tinha realmente sempre tem um gosto muito apurado para carro, muito perfeccionista, né? Ele era um zigoto quando ele começou a mexer. Eu expliquei isso, tá? Muito tempo. E o que eu acho legal uma pergunta assim que eu acho importante. Começou como um negócio, um hobby, né? Mas quando vocês chegaram a ter a conclusão que aquilo ali, realmente vai chegar ao ponto da gente virar um negócio para ganhar grana mesmo, ganhar dinheiro. Então, quando a gente foi pro galpão. Ali foi a virada de chave. Foi quando a gente tomou a decisão séria de que tinha que ser sério. Assim, entendeu, Entendi. né? A decisão séria de que isso aqui tinha que ser sério. Que não dá pra tinha que mais ser um ter negócio, não era mais um hobby. Assim, tinha que ser levado, exatamente, tinha que ser levado a sério, tinha que, enfim, tudo isso. A gente tinha que dar o respeito ao que ele devia, entendeu? Então, quando a gente se mudou pro galpão, quando a gente pegou lá os galpões, a gente pegou um galpão, aí no mesmo ano a gente pegou mais um e no ano seguinte outro. Aí mais um, depois esse mais um a gente se desfez. Eram 4, foram 4 no máximo. O crescimento, eu acompanhei lá então, quando você foi meteórico. Só que isso foi problemático. Esse foi o nosso... Isso foi uma questão, na verdade, porque como a gente desenvolveu muito na casa, a gente desenvolveu muito a marca na casa, acabou virando a marca, né, na época já, a gente tinha uma oferta reprimida para uma grande demanda, que a gente começou a ver que a gente tinha. Então, quando a gente foi pro galpão, um galpão ele já não foi suficiente muito rápido. Sim. Só que a gente tinha um financeiro de um trabalho em casa. Tipo um home office before it was cool, sabe? Um home office no início com uma coisa que não cabe perfeitamente ser ali. Não sabia precificar bem as coisas. Eu não sabia ter um controle muito, assim, efetivo de material, de matéria-prima, de pequenas coisas que consomem muito num negócio como esse, principalmente no nível de trabalho que você quer fazer. Então, assim, eu tinha um controle muito ruim nisso, eu não tinha noção do que era. E, assim, no início, meu pai tomava um pouco mais de conta disso, eu não era tão participado dessa parte. E quando a gente foi pro galpão, eu no início ainda não era tão participado dessa parte assim, mas a gente começou a ter esse crescimento muito rápido. Aí foi quando a gente realmente viu que o negócio tem muito potencial, tem tudo, a demanda
era super reprimida, enfim, a gente tinha um espaço. Mas, cara, quando você vai crescer um negócio, todo mundo tem essa dor, né? Você cresce, Cara, de repente, muito... assim, você tem que crescer estruturado. Senão, é igual a gente já conversa várias vezes. dia, Pô, né? você vai deixar para estruturar lá na frente, cara, vai dar é muito mais difícil trabalho. Você botar bloquinho embaixo da pirâmide alta. Vai dar muito mais Jenga trabalho. fica esquisito. Agora, tu falou sobre tua preocupação de gravar na casa, né? Do pessoal achar, são os ricos mexendo com o carro e tal. Sim. Mas, cara, eu acho que isso chamou bastante atenção porque as pessoas, de certa forma, viam assim, pô, o cara faz isso, ele teve sucesso. Então, um cara que faz bem isso, Então, sim, entendeu? você acho vê, que foi essa conexão. eu acho que isso são coisas que ajudam você a enxergar dessa forma depois que também dá certo. Porque no início você fica com um pouco de medo. Não, com certeza. E você se estigmatizar, principalmente na internet, onde você é um palco para todos, você se expõe para absolutamente qualquer ser humano na Terra, você tem que tomar muito cuidado. E assim, naturalmente, né? Assim, é muito importante a gente tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado com como é que a gente expõe as coisas e tudo mais. É muito importante. Não sei como é que é. Então, assim, o medo era muito legítimo. A aceitação foi surpreendente. Então, assim, legal, sabe? Foi uma coisa muito positiva e era muito autêntico. E tudo era verdade. Só que, assim, acho que você passa a sua verdade pelo seu olhar, sabe? Eu acho que a forma que as pessoas te enxergam, te veem e sentem, como na internet né? Vocês devem saber, mas acontece bastante comigo. Tipo, quando eu vou num evento e as pessoas me veem, elas se sentem muito minhas amigas já, pelo que elas me veem no telefone, pelo que elas me veem na internet. Todo dia isso. Exatamente. Então, isso, só sabe? esse cara não, você aparece também. Mas isso é assim, real. Mais, que, então, e as pessoas sentem muito suas amigas, porque você cria uma relação com todo mundo que está do outro lado do telefone. É como se fosse uma ligação de vídeo com cada ser humano na Terra, só que ao mesmo tempo para todo mundo. E o mesmo conteúdo. Então, isso foi muito legal. E eu acho que as pessoas, talvez, como, graças a Deus, é a realidade, né? Mas elas viram a sinceridade no meu olhar, elas viram que realmente o negócio era um prazer, sabe? Era o prazer da coisa. E tudo ajuda a dar certo, sabe? Acho que quando é assim, quando as coisas funcionam dessa maneira, tudo ajuda, na minha opinião. Então, e eu vivenciei muito isso, graças a Uma Deus. coisa bacana que você falou agora, você que está assistindo, presta atenção. Se você tem um negócio e ainda não começou no meio virtual, presta atenção, o que o Aleph acabou de falar. Quando você faz um vídeo de divulgação, né, mostra teu dia a dia, parece que você está fazendo uma chamada de vídeo com cada ser humano. Ou seja, se você souber chegar em cada um de uma forma especial, cara, você vai ter o sucesso que esse cara e o pai dele estão tendo hoje. Tá? E que muitas pessoas estão tendo aí nas redes sociais. E é exatamente esse o segredo, cara. É você conseguir se conectar com o teu público. Claro, você tem um público de milhões de pessoas aí. Cada ser humano é único, mas vocês estão reunidos ali por uma única paixão, que isso, é a mesma o automobilismo. Não, e de certa forma você tenta personificar um pouco do desejo do outro, né? Por exemplo, você tá na sua casa, mexendo nos carros, tudo mais carros maneiros e tal. Eu acho que isso toca muitas pessoas, né? E você ser autêntico, você ser uma pessoa, sei lá, sabe, do bem, sabe? Eu acho que tudo isso passa no bem, no comportamento, tudo isso você vê, sabe? Isso daí, cara, eu tenho uma confissão pra te fazer. A gente se conheceu através desse meio. Foi isso, a gente se conheceu assim. Então assim, eu não vou chorar um pouquinho, eu sou o cara emotivo. Então assim, a gente se conheceu através desse e-mail, tipo, eu vi o teu Opala, você montando pro teu motor, aí eu te mandei na pandemia. Aí eu te mandei, tô fazendo igual e tal. Verdade, a gente começou a conversar e tal, terminei o carro, levei pra tu acertar. A gente trocou ideia e, cara, quando eu cheguei lá na casa desse cara, eu ainda peguei a parte da casa. Pegou. Então, assim, quando eu cheguei na casa desse cara, parece que eu tava entrando na minha casa. É isso. Cara, ele, o pai dele, a mãe dele, tia Valéria, um beijo. Te amo. Então, assim, cara, esse poder, isso que você falou, a verdade, o carisma, é exatamente o que ele está passando no vídeo, é o que é aplicado no dia a dia ali, com os funcionários. Cara, pô, a gente vai lá no SC, toma café todo mundo junto. Cara, é uma família, né? Fala um pouquinho disso daí. Do que você acha da família no trabalho, você criar esse ambiente bom. É isso, o ambiente bom, ele muda tudo. Por exemplo, você trabalhar com gosto, você trabalhar em paz. Acho que você ter em volta de si pessoas que você sabe que ligam pra você, sabe? Que estão ali pelo mesmo propósito e tudo mais, faz muita diferença. Muita diferença. Eu acho que é um pilar muito básico, assim, do negócio. E principalmente no negócio de entusiasta. Porque entenda que um negócio de entusiasta como esse, carros antigos principalmente, eles são repletos de obstáculos. Muita coisa pode dar problema, muitas variáveis que você às vezes tem uma que você nem conhece ainda e vai aparecer ali no meio do caminho. Então você tem que ter paciência, sabe? Você tem que estar ali. Todo know-how, né? Você sempre tem uma novidade. Todo dia é um dia novo para aprender. E trabalhar com o pai, cara? Cara, a gente se dá muito bem. A gente tem uma relação muito boa. Mas a gente sempre teve essa relação muito boa, assim. E ele é uma pessoa que ele não é impositivo.
Mas vocês conseguem separar bem... 100%. Ele não é muito impositivo. Ele nunca foi impositivo. Legal. Conseguem separar... não, 100%. Assim. Só que eu gosto de negociar com o Aleph quando eu vou fazer isso. Mas é bonzinho, né? Eu gosto de negociar com o Aleph. Casca grossa, pai dele. Sabe como é, né? Agora, deixa eu te fazer a pergunta. Você falou que iniciou esse projeto uns 9 anos atrás. Por aí. Né? Quando que você começou a mexer um pouquinho mais com marketing digital? Então... Botar as caras na rede... E quando que você percebeu que, porra, isso aqui deu muito resultado? Você consegue lembrar? No último ano da casa, eu acho. O último ano da casa foi quando a gente se conheceu. Não, então, mas quando eu te conheci, tua página ainda tinha, sei lá, 30 mil pessoas. Então, mas foi no último ano, né? Porque aí deu um boom, no né? Galpão deu mais um boom. Não, mas eu acho que na casa já tinha Deu muito. quando o 7008 foi lá. Isso aí. Foi quando ele falou da casa filmes, do Toreto. Né, o pessoal lá. Esse vídeo aí. Então, sim, no último ano, na verdade, vamos colocar nos últimos 2 anos. Porque no penúltimo ano foi quando as pessoas começaram a usar mais Instagram e a gente notou uma entrada de clientes através disso. A gente sempre teve boca a boca muito forte, né? Porque Rio de Janeiro é pequeno e tudo mais, a comunidade automotiva é menor ainda. Mas... mais nichada do teu jeito, né? Porra, pra caramba. Aí, então assim, sim... Mas a gente começou a notar no penúltimo ano da casa, ou seja, tem uns 5 anos. Por aí. 6 anos. Que a galera estava usando o Instagram para isso. Então a gente entendeu que a galera estava usando o Instagram para isso. Sim. Antes de qualquer coisa. Então, eu sempre gostei de expor as coisas que eu acho muito legal ensinar. Esse tipo de coisa. Eu acho muito maneiro compartilhar o conhecimento, né? Então, tanto que na época que a gente se conheceu, do motor, na época eu postei cada passo do motor do meu carro explicando o porquê de cada etapa. Na época tinha um vídeo disso aí certinho, ponto a ponto, coisas que inclusive todo mundo falou, caraca, nunca vi ninguém fazendo isso, tipo, não sabia que servia pra isso, então coisas assim, sabe? Muito legal. Aí no último ano da casa foi quando começaram a rolar esses vídeos mais fortes aí do 7008, tudo mais dessa galera. A gente conheceu o Felipe Fera também, foi bacana, muito legal. A gente fez um projeto juntos, o carro tá aí até hoje, a gente faz a manutenção do carro até hoje, ficou muito legal. Então assim, foi nessa época, foi quando eu comecei a ver os clientes entrando pelo Instagram, não mais só o boca a boca, foi quando, na verdade, nessa época, talvez o Instagram tivesse feito páreo com boca a boca, lembrando que na época eu tinha pouquíssima oferta. Então assim, de 5 carros, 6 carros tinham lá em casa, tipo, 3 tinham vindo através das mídias digitais e os outros 3 do boca a boca. Obviamente a fila, às vezes, do boca a boca ainda era maior e tal, enfim. Aí eu não me lembro exatamente. E olha, me corrija se eu estiver errado. O seu negócio é uma coisa bem nichada para entusiastas. Então, assim, tem gente querendo fazer o serviço, tem demanda. Tem. E é difícil, é uma mão de obra bem mais especializada. É mais difícil. Sim. Então, acredito eu que você nem tráfego pago precisa fazer. No início eu fazia... Não, esse é um debate muito interessante. Faz por reconhecimento, né? Sim e não. Hoje em dia, graças a Deus, a gente é muito conhecido no nosso nicho. Rio de Janeiro também, eu acho que a gente é meio unânime, assim. Eu acho que qualquer um conhece. Por mais que não seja cliente, nem nada, acho que qualquer um conhece. Você tá em todos os... Sim. As exposições, essas coisas também. Sim, mas no Janeiro, quando se trata das modificações que vocês fazem, a gente conta no dedo que tem. Não, o que eu quero dizer... Não, o que eu quero dizer não é isso, não. Tipo assim, tudo bem, isso... Sim, hoje mas assim, a gente fez nosso espaço nisso, mas o que eu quero dizer não é isso, não. Todo mundo, acho que por mais que não seja cliente nosso nem nada, mas conhece a empresa. Entendeu? Então... Eu me perdi. Só o que você perguntou exatamente? Só porque eu perdi. Eu fui se você chegou a fazer tráfego pago. Tá. Então, isso é muito interessante. Que, por exemplo, no início eu fazia de vez em quando para dar umas bombadinhas de seguidores. Só que no início foi quando eu tinha uns 10 mil seguidores, então eu via muito reflexo. Aí o que aconteceu? Quando começaram a viralizar os vídeos, eu comecei a ganhar muito seguidor com vídeos assim, viralizando organicamente. Eu dei uma segurada porque assim, eu não consigo já segurar... Assim, hoje em dia eu acho que eu consigo atender a minha oferta com uma fila de espera já. Sim. Então, eu ficava com medo lá atrás de eu fazer um tráfego pago e criar mais gente ainda para fazer trabalho, eu não conseguia atender e estigmatizar. Tipo assim, nunca tem vaga. Então, tipo, sabe, coisas assim. Independente de acontecer isso, assim, isso é um pensamento em construção, tá? Mas assim, eu pensei assim lá atrás. Aí, o que aconteceu? De uns tempos pra cá, acho que de um ano pra cá, eu tô notando que se não há investimento, não há retorno. O retorno é muito mais difícil. Independente da qualidade do vídeo. Assim, independente do conteúdo e tudo mais, são poucos os casos orgânicos que você, menos do que lá atrás, que você consegue despontar, como eu já vi despontar na minha página. Porque mudou bastante o algoritmo, né, Mudou muito. Muita então, coisa. assim, aquilo ali virou realmente um banner, e para um banner você tem que pagar para você ter o retorno daquele banner, ele estar exposto de fato em lugares que as pessoas vão ver. Então, assim, eu vi essa mudança na pele.
100% na pele. Tanto que eu cheguei a 61 mil seguidores, hoje em dia tá com 58.800, lá, alguma coisa assim. Porque tem uns 4 meses que eu não pago um centavo para ficar fazendo testes mesmo. Eu posto até na minha página pessoal para fazer pontes entre uma e a outra, porque existe aquele clássico das pessoas se conectarem com pessoas. Sim. Muito menos com empresas hoje em dia. Então, eu tô fazendo diversos testes orgânicos sempre, porque eu não... Assim, pelo amor de Deus, não é de forma alguma arrogante que eu vou falar. É porque como eu não preciso agora arrumar clientes que nem louco. Não, mas eu entendo perfeitamente, cara. Eu prefiro não adianta testar. você arranjar os clientes... Desculpa te Claro. interromper. Não adianta você arranjar uma fila do caramba e, de não fato, conseguir não conseguir atender. Exatamente. Então, se o orgânico já está te atendendo nisso... Exato. Então, assim, ótimo. numericamente eu vejo a página devagarinho e descendo. E é muito interessante que você vê ganhando e perdendo sim, taxas absurdas, assim. Eu fico, cara, eu vou deixar rolar aquilo ali, vou tocando as coisas que estão aqui, que tem muita coisa para tocar. E hoje em dia eu faço muito do administrativo da empresa também. Então, assim, eu tô cheio de coisa pra fazer, cheio de trabalho pra fazer. E a empresa virou séria, ficou séria de verdade. Quando a gente deu aquele passo, a gente deu, assim, foram várias coisas que aconteceram. Eu vou alongar depois, quando a gente trocar de tema, só um pouquinho, pelo menos, que eu acho que muita gente tem curiosidade. Sim. Mas, assim, são diversas coisas que aconteceram depois que a gente foi pro galpão, que foram assim, vários toques que a vida vai dando, vários percalços que você passa, que você vai aprendendo a gerir um negócio do tamanho que ele fica ou vai ficar. E você vai prevendo. E você me permite te fazer uma pergunta, sempre para o pessoal ter ideia ali do tamanho do negócio. Vou falar de valores, o que não puder falar, tranquilo. Mas assim, um projeto mais caro que vocês já pegaram, você pode falar valor para o pessoal ter ideia, cara? É difícil. Cara, a gente já pegou projeto de mais de $500 mil, com certeza. Mais de $500 mil num assim, carro. Contando de compra de peças e tudo mais, contando o projeto inteiro como um todo. É porque às vezes as pessoas não têm ideia. Fala, cara, vou pagar, sei lá, 20 mil para turbinar um carro, mas a gente tá falando de carros especiais, hoje em dia é uma coisa que eu tento, inclusive, explicar muito bem isso, porque eu sou engenheiro, né? Então, eu sou muito chato com as coisas, com processos das coisas, assim, como é que as coisas funcionam. Então, eu não faço aquelas montagens mais simplificadas e tudo mais, foram coisas que eu fui mitigando ao longo do tempo lá. A gente foi tirando determinados serviços, né? Porque você perde o padrão. Não, você perde padrão e você tem os clientes, passa a ter os clientes certos. Exato. E convenhamos, o tipo de serviço que você faz, por mais que você tente não ter retorno do carro, é algo modificado. Então, assim, se você não faz nesse padrão que você faz lá, que a gente conhece, que é um padrão para não dar errado, cara, tem tudo para dar errado. Então, isso. Assim, é mais ou menos assim. Você não pode errar em hipótese nenhuma. E eu acho frustrante errar. Eu não gosto, eu acho que é chato. Inclusive minha equipe hoje em dia, eles já são tão também acostumados a gente seguir certinho. Isso foi uma coisa que, assim, você institucionalizar o certo, né? Então, assim, cara, esse é o certo. Não vamos fazer diferente. Então, a galera lá também é tão acostumada a fazer o certo, aí pelo caminho certo, que quando as coisas começam a dar errado, a gente fica tipo, cara, não é possível. Tipo, se esse carro estivesse andando e tivesse assim, sabe, estaria funcionando, como foi a gente que fez, que talvez a gente tenha pego um atalho, modo de falar, deu errado, sabe? Ou que a gente não tenha se tocado nesse detalhe. Mas, assim, a gente é muito criterioso com as coisas, assim, sabe? Então, exatamente por causa disso. Manter o padrão. Sim, é muito importante. Acho correto isso daí, cara. Sim. Então, assim, é difícil, até para dar orçamento. Você como teu pai, né? Sim, mas assim, a ideia é que ele fique cada vez mais livre um pouco, né? Um pouco mais, cada vez mais tranquilo. E que cada vez mais eu seja realmente a cabeça do negócio, né? Então, hoje em dia, a gente já tá bem mais dividido pro meu lado do que forma, pro dele. Entendi. Exatamente. Hoje em dia ele é muito participativo, obviamente, na montagem do motor, em tudo. Sim. Mas assim, eu consigo tocar a empresa tranquilo se ele quer tirar umas férias e tudo mais. Assim como eu deixo as coisas organizadas quando eu quero sair um pouco de férias, para ele conseguir apenas vir balizando algumas coisas e os projetos irem andando naturalmente, sabe? Então ótimo. Ambos trabalham na parte tanto técnica quanto da parte de gestão. A gente, no início, antes no híbrido, né, do virar sério, de divulgar o ponto e tudo mais, eu ainda botava muito a mão, eu trabalhava muito ainda, eu fazia acontecer, até porque eu gosto muito. Conforme foi evoluindo e a empresa foi crescendo e ela foi tomando umas proporções diferentes, mas era o que eu imaginava, era o que eu queria. Só que me impressionou muito a quantidade de burocracias e demandas e necessidades de eu estar, às vezes, mais perto de um computador, atendendo um cliente, eu vou falar fazendo negócio depois vídeo, que tu vai concordar. Fazendo um vídeo, fazendo qualquer coisa assim, do que botando a mão. Entendi. Então foi quando a gente aumentou um pouco o quadro de funcionários e tudo mais, foi quando a gente começou a expandir um pouco nesse sentido,
além da expansão física. Sim. E aí vem aquela turbulência, né, do crescimento muito rápido, com uma base que era conceitualmente boa, ótima, mas com caixa X, enfim, a gente nunca pegou empréstimo para fazer a empresa. Legal. Ela sempre legal, cresceu, né, com ela mesma, É. sempre, desde o day one, sempre cresceu com ela mesma, graças a Deus. Isso é muito legal, né, cara? E o tudo... que eu assisti no meu ramo, a gente fala muito isso, né? A gente conversa isso também bastante. Eu vi a tua descida da escada. Por exemplo, no meu ramo, eu falo, tipo assim, o cara que... porque o que é a descida da escada? Me explica. O que é isso? A gente que trabalha no universo de segurança eletrônica, tipo, quando você começa instalando câmera. Sim. Eu desci da escada para ver alguém instalar a câmera. Tá. E eu vi a tua descida da escada. Sim. De, tipo, você ter a necessidade de largar o operacional... Sim. Né? Vamos colocar assim, e começar a pensar no negócio, como aquilo ali vai progredir, Isso. de que forma aquilo ali vai projetar. Ficou mais caro para a empresa eu trabalhar, sem dúvida, braçalmente do que fazer isso. E foi nítida a mudança. E a grande virada de chave, porque quando o empreendedor, o dono de negócio, ele consegue entender essa virada e consegue pegar esse esquema, ele vê que o horizonte muda, né? Muda. Você olha assim, nossa... Visão de negócio. Isso aí, você olha para aquilo ali com quando outros tu tá olhos. ali, por exemplo, focado, fazendo um acerto do motor, montando você o foca motor naquele do veículo, projeto, você não foca no naquilo todo. ali. É isso aí. Agora, quando tu para ali, como eu já te vi diversas vezes, a gente trocando ideia lá, você parar do lado de fora da oficina, olhar para todo mundo, e eu vejo um Aleph diferente hoje. Aquele Aleph que tá assim, o cara tá passando, vem cá, faz aquilo ali que tu não... A gente está começando a entrar na... Então, exatamente. E essa mudança, como ela foi muito orgânica em mim, Sim. Você vê várias coisas que ficam pelo caminho, né? Então, são várias correções que você tem que fazer. São várias mudanças que você tem que fazer na base que você... Talvez você fosse uma pessoa formada nisso, em gestão empresarial, alguma coisa assim, uma administração, uma engenharia de produção, no meu caso, como engenheiro mecânico, enfim, a engenharia irmã ali. Você tem uma visão diferente, já tem essa visão diferente, né? Eu tinha eu tinha muita visão dos projetos, da elaboração, execução, tudo, né? Da execução. Exatamente. Agora que eu estou do outro lado, da própria empresa, você vê o quão complexo o quão importante é a demanda de cuidado por essa parte da empresa, porque essa parte daí, para você acabar com o resto todo, é muito rápido. Não, é um estalar de dedos. E quanto mais alto o voo, mais alta a queda. Sem dúvida. Isso é brabo. Acho que as pessoas têm muita dificuldade justamente de enxergar essa necessidade de você sair da parte operacional. Vamos falar do braçal, né? Do porque braçal. Operacional você não sai. Vou chegar nesse ponto. Porque as pessoas falam, você tem que sair da operação. Tá, vamos lá. A operação é um todo. Né? Exato. Isso aí. Quando a gente fala em sair da operação, por exemplo, se você tem um cara que você pode pagar ele para fazer uma montagem de motor e você ficar de fora coordenando aquilo ali, trazendo mais clientes, comprando peças mais baratas, gerindo melhor, você vai ganhar muito mais dinheiro. Sim. Do que você mesmo estar metendo a mão ali. Exato. E quando você conhece o processo, você consegue tomar conta bem daquilo. Exatamente. E nem por isso você está fora da operação. Não, de forma alguma. Entendeu? Exatamente. Porque se vende muito essa ideia, né? Você tem que sair da operação. Não é assim. De O forma dono nenhuma. o Ferdinand Porsche, não é ele que está montando a Porsche. Exatamente. Mas ele chegava, olhava no final, tá boa. É isso aí. Beleza, andava no carro, é isso aqui. O lance é você conseguir ter um controle de qualidade, né? Isso lá atrás foi pra gente um obstáculo também. Porque você tem que, para tudo na vida, principalmente numa empresa, muito principalmente numa empresa, você tem que ter processos. Sim. E quando você começa a dar importância de fato a isso, você entende o quão importante, o quão relevante é isso, é você ter um passo a passo para fazer uma entrada de um carro, para fazer uma saída de um carro, para organizar as tarefas de um carro, para organizar, enfim, estou falando do meu meio, né? Mas isso vale para todos. Você olha o macro daquela operação e fala, cara, então beleza, vai entrar por orçamento, fizemos, verificamos, tudo mais, vamos comprar um material, não vamos tocar enquanto não chegar tudo, porque senão vai parar no meio, vai se perder, vai ter um processo que vai parar no meio do caminho, então a chance de dar errado é grande, e principalmente ter alguém, um terceiro olhar para conferir o que foi feito pelo primeiro, o conferido pelo segundo, e o terceiro para bater o martelo final e falar, beleza, show, tudo isso você tem que amadurecer muito. E, novamente, pra gente foi um obstáculo tudo isso por conta, né, do Exatamente. crescimento. E é muito legal essa diferença. E uma outra dúvida que me surgiu aqui, cara, é o seguinte, muitas pessoas começaram a procurar vocês porque ou seu pai mexia ou você mexia no carro. Quando você parou de mexer, ou isso o público, de repente, ele não conseguiu diferenciar? Assim, a gente tá ali, a gente tá de olho, a gente tá participado de tudo. Motor é a gente que faz ainda.
Então, tanto que a gente pega menos motor hoje em dia. Porque como a gente que faz, a gente está organizando a empresa, a gente não quer se atropelar. Como a gente já fez lá atrás, tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, as pessoas confiam porque elas sabem que vai passar pelo nosso olhar, sabe? É o que me falam, é o que me é relatado. Até porque eu pergunto para as pessoas. E eu sou uma pessoa muito aberta, sou muito sincero. Eu gosto de ouvir opinião, eu gosto que as pessoas sejam sinceras comigo como eu gostaria que fosse o contrário, enfim. Então eu sempre pergunto, sempre falo, sempre peço para falarem uma opinião real do que como é que tá achando o atendimento, como é que tá achando tudo, o processo, etc. Então assim, as pessoas confiam no nosso olhar, sabe? Elas entendem que a gente vai ver o carro como se fosse nosso ou melhor do que o nosso. Melhor do que o nosso. Até, principalmente relacionado ao meu carrinho, tadinho. Que ele fica em segundo plano, mas assim, mas é verdade, assim, o objetivo é eu ser o dono daquele carro ali, querer ele o melhor possível, sabe? A gente tem isso pra gente. E a galera lá, todo mundo que trabalha com a gente respeita super isso, sabe? Tipo, a gente reclama de uma parada e fala, cara, isso aqui ainda tá estranho. Vambora, vamos ver, vamos procurar. Alguma coisa tem, sabe? A galera lá realmente comprometida ao extremo, né? Sim, eles chegam muito junto. Realmente é todo mundo entusiasta de coração, né? Não é uma empresa de velocidade, mas é uma empresa que promete entregar os resultados, sabe? Sim. Assim, independente da velocidade. E tempo de projeto, Aleph? Cara, hoje em dia... Não, isso aí não. Fala um negócio que dói na... Toca na minha alma. Não, vou ser bem sincero, vamos lá. Eu tô criando um processo para tudo. Esse ano, 2025... eu comecei, foi quando não é a última virada de chave, que nunca é a última, né? Mas uma master virada de chave foi quando eu saí 100%, eu saí 100% da operação quando eu tive câncer, porque eu não podia me machucar. Daí pra frente eu comecei a ver as coisas de fora. Aí eu comecei a ficar na agonia e na neura, porque eu vi o quão complexo era do lado de fora. E não só ali naquele carro que eu tava, entendeu? Então, esse ano, eu me comprometi muito em melhorar os processos da empresa. Fasear as coisas, entender qual é a melhor ordem de construção de um carro, qual é a melhor ordem de restauração, com quem são meus parceiros de verdade que conseguem de fato chegar junto comigo num prazo ok, sim, sem correria, sem nada, mas num prazo ok, fazendo no nível que eu quero. Então, vendo ali na equipe, quem da minha equipe curte mais isso, quem da minha equipe é melhor nisso, melhor naquilo. Obviamente a gente não consegue respeitar sempre, mas muitas vezes a gente consegue. Então, assim, hoje em dia eu tenho uma meta, não vou expor essa meta ainda, mas eu tenho uma meta de um prazo de restauração, por exemplo, de uma Maverick, que é uma meta legal, uma meta boa, que não deixa não faça com que a pessoa despilhe do projeto no meio do caminho, sabe? Porque um grande despilhador, um grande fator de desmotivar uma pessoa num projeto é o tempo. Sim, naturalmente. Por mais especial que seja, por mais elaborado que seja. Tanto que, hoje em dia, para cliente, a gente não elabora projetos mais tão absurdos de complexos. A gente tem os que a gente está finalizando, absurdos de complexos, mas a gente entende que aquilo ali é tão complexo mesmo, assim, é tão grande, é um negócio tão difícil, sabe, é tão peculiar, é tão específico, que você nicha tanto, você filtra tanto que tem que ser, às vezes tem que ser eu mesmo, às vezes tem que ser uma pessoa muito específica para fazer muitos projetos, ou às vezes que seja todo mundo revezando, mas assim, tem que ser um valor que talvez justifique esse nível de alta para um retorno que talvez se o cara tiver um projeto que é 70%, 60% daquilo, considerando que os outros 30%, 40% são invenções muito doidas, já vai ficar contente. A pessoa já vai ficar satisfeita. Cara, você vai muito longe. Dá para ir muito longe. E eu falo isso com propriedade. Dá para ir muito longe. Se você agradar um pouquinho cada um, você ganha mais do que tentar agradar muito o trabalho de você ter... o trabalho você vai gastar muito mais tempo. Entenda isso aqui não como qualidade. Entenda isso aqui como complexidade. Complexidade e requinte. Você ter um 80%... De 0 a 80 é o mesmo trabalho de 80 a 100. De 0 a 80 é o mesmo trabalho de 80 a 100. Não é de qualidade. É de complexidade e de requinte. Então, assim, aqui a pessoa já está muito feliz, cara. Aqui talvez a pessoa nunca imaginou que pudesse chegar nesse ponto. Porque nesse ramo, o que eu vejo é o seguinte. Eu tenho um carro, sabe como é que é isso? A gente idealiza aquele projeto na cabeça. Claro, a gente tem para longe. A gente fala, não, porque eu quero ter o carro de 400 cavalos. Aí tu senta e vai andar no carro de 400 cavalos, aí tu fala, nossa senhora, o que eu fiz? Às vezes, porque você não dá para mensurar isso, Exato. né? E assim, a galera às vezes pensa que 400 cavalos é uma coisa ok para você andar na rua. É muita não coisa. Não
não é nem um pouco. Se o cara tivesse lá 250, alguma coisa Tava parecida, super já tava feliz. super satisfeito, você tem de vários fazendo a mesma coisa. Então, exato, e Com você qualidade. consegue criar um padrão. Então, assim, hoje em dia pra Maverick a gente tem um padrão, a gente tem até uma roda específica, tipo, esse é o nível do padrão, a gente tem uma roda específica que eu sei que cabe já, e uma roda linda, que funciona super bem, que dá pra fazer exatamente o que a gente quer, a gente tem processo para já muitos processos pra muitas coisas, não tudo, mas se Deus quiser até o final do ano eu vou ter pra tudo que eu quero. E é isso, sabe? Eu acho que a gente entendeu nesse inteirinho aí, de uns 2 anos pra cá, que a gente tem que tomar. A gente pode fazer os projetos malucos que a gente tem. A gente pode, claro que a gente pode, mas quando o carro tá no nosso nome, sabe? Que a gente pode realmente perder um tempão ali, pensando 1 milhão de vezes naquilo ali, pra fazer uma. Mas assim, a gente tá esperando nós mesmos, sabe? Então nós somos a nossa própria fonte de agonia. Então, cara, isso me traz até uma pergunta. Eu vou falar uma frase e você discorra sobre ela. Claro. Casa, ainda mais nesse ramo, né? Vem o espeto. Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso, cara, mas é isso. Mas então, aí que tá. Por exemplo, sim, tanto que eu dou pouquíssima atenção pro meu carro, muito menos do que ele merecia, coitado. Peraí. Deixa eu defender. Não. O Maverick do pai dele. Não, esse carro é absurdo. mais Esse carro é bonito do Rio de absurdo. Janeiro. Mas não esse carro. não tem Mas espeto para pra de pau, pensar. não. Ali cara, foram mas 3 a 4 anos. Aí. Entendeu? Ali foram 3 a 4 anos. Mas Assim, vou te falar que desde o começo não tinha nada de pau ali. Não, certo. Ali era de adamantio. Mas assim, aquilo ali não é nem o nosso projeto mais complexo. Não, e levou o tempo que levou. Sim. É um carro perfeito. Você pega ele, você vai andar na rua, você anda Não no track tem day, defeito. você anda Você tudo, o olha carro é o carro, perfeito. você fala assim, É pode perfeito. pegar um cara mais criterioso possível e falar, bote um defeito. Levanta o carro no elevador, o carro é mais limpo Se você que dirigir do lado de dentro. se você dirigir esse carro, você não vai acreditar. Então, Imagino. assim, além disso, o carro é absurdo de dirigir. Então, assim, a questão é essa, sabe? Mas ali é nosso carro. Entendeu? Ali é nosso. Então, a gente... Eu acho que faz parte do amadurecimento do negócio você entender também até que ponto faz sentido para um cliente mortal, sabe? Que apenas quer ter o carro para tirar onda, fazer bonito, um carro maneiro e tudo mais. E até que ponto... Caraca, vamos fazer uma parada da NASA, assim? Vamos fazer tipo um foguete? Sabe? Mas porque você se perde no personagem, cara. E você fica doidinho. Aí, então, assim, a casa de ferreiro de espeto de pau, ela vale pra mim. O Maverick, não. O Maverick ali, o espeto é bom. Mas, pô, a Paula, coitada, acaba sendo um pouquinho. Só que, assim, eu fico tão focado em resolver essas questões e deixar a empresa lisa, que eu não me incomodo com isso, sabe? Eu deveria, talvez, me incomodar até um pouco mais com as coisas como estão pro meu carrinho, por exemplo. Mas, assim, tô dando um exemplo meu mesmo. Mas eu tô muito preocupado com essa questão da empresa, sabe? Então, e quando a gente começou a evoluir muito ela e crescer muito ela e criar processo, entender isso tudo, quando você começa a amadurecer de verdade essas ideias todas, você começa a ficar pensando nos problemas que você criou no passado. Você fica, cara, tem que resolver. Então, assim, eu tenho uma meta pra até o final desse ano, sabe? Então, eu tô muito mais... todos alinhados. Todos alinhados, coisas antigas estarem todas finalizadas. Então, assim, eu tenho isso pra mim, sabe? Eu acho que é um compromisso meu comigo mesmo, obviamente com meus clientes também. Mas de deixar isso liso, sabe? Porque hoje em dia a gente não tem mais esse perfil. A gente criou sem querer um perfil difícil lá atrás, por conta de, enfim, N coisas, pessoais ou não, mas que isso me incomoda muito, isso me pega muito, sabe? Então, assim, eu tenho essa meta vai ser cumprida com certeza absoluta. E isso pra mim é um grande passo, sabe? Isso pra mim talvez seja um dos maiores passos da empresa. É quando você viu que você errou e você tem que corrigir. Só que eu tô corrigindo sem deixar nada quebrar, sem deixar dar problema, sabe? Então, assim, você viu que você errou, você viu que, coisas que foram excessivas, iniciativas que não deram certo, tipo funilaria, que a gente tentou fazer no passado, funilaria deu tudo errado. Tudo mesmo, assim, a gente gastou um dinheirão, investimos pra caramba, deu tudo errado. Não achamos mão de obra, enfim, caos. Mas, como empresa, hoje em dia a nossa pintura parece que vai ficar boa, tá legal, tá crescendo maneiro e tudo mais, mas assim, eu já tô satisfeito. Eu tô tipo assim, cara, a empresa, pra mim, sendo isso aqui, tá ótimo. É só alisar isso aqui, sabe? O que eu acho legal é que você contou mais ou menos a história toda aí, e o que é muito louvável e é muito importante é que vocês, desde o início, não precisaram de capital externo nenhum. Não, nenhum. Então, assim, isso é raríssimo. Hoje, quando você abre uma Cara, empresa, sim. e ainda mais do porte, que é a OSC hoje, Sim. hoje, não sei se você pode falar, mas quantos carros tem na OSC hoje? Tem muito, cara. Cara, tem muito. Tá tem mais de 40 carros. Então, assim, não é algo Carros antigos, pequeno. novos, projetos, não projetos, então, assim, coisas que esperam peças. E coisas hoje que não vocês esperam. fazem projetos desde um cara que quer ter um Opala, Sim. louco que quer ter um Opala, tipo como eu, até um cara que, por exemplo, tem lá uma M240, de carro de corrida que a gente tá montando para 1000 milhas. Aquela Corvette. Uma Corvette, sim. Assim, Então, surreal. porque a gente, graças a Deus, a gente consegue escolher os projetos que a gente pega. A gente tem pessoas muito maneiras do nosso lado aí, de clientes e amigos, assim, mas assim, cara, pessoas excelentes, sabe? De verdade, assim, eu não tenho do que reclamar disso. Pessoas que entendem o processo, respeitam o processo como a gente respeita. E quem hoje em dia faz um projeto muito elaborado com a gente, começando de agora, já entende que o negócio é bizarro. Só que até para essa pessoa eu doso a mão, sabe? Assim, eu não vou muito longe nas minhas ideias, porque eu sei que você
dá para ir muito longe. Sim. E é tudo muito trabalhoso, assim, é tudo muito extenso. E outra coisa também que foi uma virada, outra das muitas viradas de chave foi exatamente entender como precificar essas coisas, sabe? Você entender como valorizar, como dar valor ao seu custo, como dar valor ao seu trabalho e mostrar, sabe? Por que esse trabalho tem esse preço, sendo que poderia ser X em outro lugar? Não, porque o processo é assim, assim, assado. É feito dessa maneira, com esse material, com esse cuidado, é testado, etc, etc. Então, assim, sabe, eu acho que tudo isso tudo é amadurecimento da empresa. E esse é um ramo que tem um termo que eu uso, mas eu não quero usar aqui. Mas, assim, esse é um Pode ramo... usar, cara, fica à vontade. Esse é um ramo de empresa que é um pouco difícil, assim, muitas pessoas conseguem entrar nesse ramo com uma certa facilidade. É prostituído, é isso? Cara, isso aí é normal em qualquer ramo. Todos os ramos são prostituídos. Mas assim, sim, é isso, é esse termo mesmo. Então, assim, é difícil você quebrar um pouco daquele estigma, sabe? Então, é um trabalho difícil também. Mas, assim, graças a Deus, com o nome que a gente criou, facilita. Ajuda. Mas você concorda que isso também tem um pouco a ver com o público? Um público que, Sempre assim, o cara tem. que é entusiasta, ele acha que ele consegue fazer. Então, ele vai lá, quando você precifica... eu chego lá, eu tenho um Opala, olha, eu quero turbinar meu Opala. Aí eu chego lá, aí você vem e me passa o teu valor. Eu sei que vai ficar perfeito. Sim. Mas eu falo, mas aí eu vou lá na internet, olho, pesquiso, vejo como é que é, compro a turbina, compro não sei o quê. Eu tenho condições de fazer. E não é bem assim, a gente sabe que não é assim, né? E sabe uma coisa muito Mas importante? o entusiasta tem essa visão de eu consigo fazer. Não, e uma oficina é muito importante também. Uma oficina não vive só de mão de obra. Vocês sabem disso. Sim. Não tem jeito. E além de Nenhum tudo... negócio, né? Nenhum negócio, exatamente. A venda dos materiais é muito importante para os negócios. Muito. Ao passo que, às vezes, se a pessoa insiste talvez muito em levar uma grande parte, ou todos os materiais... Você não faz serviço. Não, ou você maneja no valor de mão de obra. Sim. E eu sou uma pessoa muito transparente com meus clientes. Falo, cara, você pode trazer, não tem problema, porque eu sei que você pode comprar as peças parceladas, tudo bem. Eu só não tenho como cobrar exatamente a mesma mão de obra, porque existe um custo, um valor que você está pagando implícito aqui nas peças. Isso não é mistério para ninguém, até porque se eu comprar as peças, eu pago imposto. Exatamente. Tudo, sabe? Então, assim, na base do negócio, só que assim, eu comprando as peças para mim é muito importante que eu sei a procedência. Eu consigo dar né? Eu consigo dar uma garantia sobre o que eu estou fazendo, assim, porque eu tenho meu fornecedor. Eu sei que o óleo que eu vou comprar não vai vir falsificado. Eu sei que a bomba de combustível que eu vou usar, ela vai ter de fato a vazão que eu quero que ela tenha, naquela pressão X nominal que a gente vai usar no carro. Porque eu comprei no fornecedor e eu sei que isso aqui é um material original fabricado pela marca que está escrito ali. Uma brincadeira dessa de R$300, o cara quebra um motor de 100 mil. Sabemos sabemos, assim. Já vimos e por aí vai. Então, assim, é verdade, gente, é verdade. Sim. Então, assim, eu acho que é um ramo que, pelo público, ele antes não era levado a sério da maneira que deveria ser. Eu acho que a responsabilidade é muito grande. Por exemplo, a gente vai montar um suporte de banco para um carro de corrida. Se o carro bater a 200, não pode quebrar esse suporte. E você faz o suporte de banco pensando em quê? Em bater a 200. Exatamente. Não é pro carro quando tá andando. Quando tá andando não vai quebrar, cara. Não vai acontecer nada. Exatamente. Não vai. Agora, quando você bate em alta velocidade, aquilo ali é a hora que você vai provar suas coisas. E você não vai testar isso. Não tem como se testar. Você tem que estudar e saber que se você fizer assim, vai dar certo. Se capotar, não vai quebrar. Entendeu? Então, assim, é um estudo. É sério esse trabalho. É sério. Aí, não, mas já tem receita pronta. Caramba, sim. E muita gente banaliza isso, né? Você não pode... Exato. Acontecendo então, barato. Aí parece que você tá gourmetizando uma parada. Tipo, tá gourmetizando. Cara, gente, é a vida de outra pessoa. Sim. Não dá pra brincar, cara. Qualquer coisa, sabe? É uma responsabilidade de verdade, sabe? O simples, gente. O simples. Você não aperta uma roda de um carro na hora de entregar pro cliente, a roda vai sair. Isso é básico. E se tiver um ônibus, um caminhão de concreto passando do lado, o carro do cara entra embaixo ali, acabou. É isso aí. Então não pode, tem que ser levado a sério. Isso tem um custo operacional, tem um custo de gente, tem um custo de tempo de você pegar e conferir isso tudo. Mas é responsabilidade sua conferir? Sim, e eu vou cobrar por essa minha responsabilidade. Exatamente. Ao passo que uma pessoa chega pra gente pra conferir a suspensão do carro, que a suspensão tá boa, eu tô assinando que a suspensão tá boa. Exato. Isso tem um preço. Tipo, eu estou atestando, porque se eu não cobrar nada, a pessoa fala assim, pô, andei, você falou que tava bom, quebrou e bati. Pô, você falou que tava bom. Pô, mas eu nem cobrei, nem nada. Pô, fiz só porque o cara é meu amigo. Mas não pode, sabe? É sério, essas coisas são sérias, igual cara. As gambiarras, né, que o pessoal pede. Pô, faz um negocinho aqui só pra andar. Não faz. Pô, aí o cara tá 80. Opa, aí, você tá animado, banho. tá emocionado. Eu te olhei assim, julguei, né? Enfim.
Mas enfim. é isso, esses detalhes são muito importantes. Isso tem que, essa Agora que eu tava empresa, com sede. esse tipo de empresa tem que ser levado a sério, como todas as outras empresas são. Mas assim, e eu não falo que as pessoas não levam, mas assim, é você entender do meu lado, as pessoas verem do meu lado o quão responsável eu tenho que ser com essas brincadeiras, sabe? Com Mas que eu no acho final é uma que brincadeira. que o Instagram, Entendeu? você tem justamente uma ferramenta ali para essa conscientização. Entendeu? Através das coisas que você, Sim, que você- mostra no Instagram, sim, total, mostra o total. valor do teu trabalho ali. Total. E a importância de você fazer daquela É forma. muito importante você educar. Sim. Sempre. E você ser educado. Você absorver informações. A gente está ali para compartilhar informações. E sempre assim, para você crescer junto, para você somar no seu conhecimento, somar no meu conhecimento. É uma pessoa, você faz um vídeo legal. É uma pessoa que num comentário faz um comentário bacana, construtivo. Pô, aqui que legal, ensinamento novo. Cara, todo dia é dia de aprender. Se você não aprende hoje, você pode considerar até um dia perdido. Você tem que aprender uma parada nova sempre, cara. Você tem que sempre estar procurando coisas novas. Sempre. Agora, marketing offline. Já que o teu negócio, você já tem Sim. um poder orgânico assim de Sim. Instagram. Hoje eu vejo que você participa das arrancadas, Sim. né? Que é RJ Race, né? A pista é. Uhum. O Veterans que tem aqui no Star América, Isso. né? O que mais que você faz de offline? Porque é importante para você mostrar a qualidade do teu carro, sim. dos carros dos seus clientes. Hoje em dia a gente realmente vai estar indo muito para eventos. Eu e meu pai, a gente tem dado uma certa revezada natural, assim, porque eu também tenho descansado um pouco finais de semana, porque esse ano tá sendo bem puxado. Então, final de semana tem dado uma desconectada, sendo bem sincero, assim. Mas, no geral, vias de regra, a gente está sempre presente nos clubes, até porque a gente tem muito amigo. Então a gente gosta de estar com o pessoal, sabe? Independente dos carros. A gente tem ido para muito track day, por conta dos carros de corrida que a gente tem montado. Tem sido resultados, assim, muito legais. Tem sido muito maneiro, muito mesmo, assim, surpreendente. Inclusive, sábado agora tava no Potenza. Tava no Potenza com... Exatamente. Arrancada, a gente tem voltado a participar um pouco mais. Eventos mais pontuais, assim, porque eu não quero montar nada ainda que seja tipo de arrancada para competir lista, coisas assim, porque eu sei que isso vai me tomar muito. E eu não tô procurando isso pra empresa agora. Não é isso que eu quero pra empresa agora. Mas o cliente está aberto para isso. Não devia. Então, a ideia é montar, você montar, você chegar andando e voltar rodando. Isso aí. Mas assim, não, Inclusive, Sérgio Baia foi no último evento de arrancada despretensioso. Ele tava comendo a carninha E dele ganhou lá o e evento. eu inscrevi ele de em segredo. Escreveu do nada. Eu escrevi de sacanagem. Escreveu de sacanagem. No mata-mata lá, ele nem andou com o carro. É que meu carro deu uma falhadinha, eu falei, pô, não vou forçar, vou descobrir o que é. Não era nada no final, mas tudo bem. Era só duelo da bobina, depois que eu fui testar. Mas tá, cara, mas suave, não tem nem 500 aí. bobinas. Suave. Não muda nada. Aí eu falei, vou escrever meu pai. Suave, vou botar ele aqui, vai ser engraçado. Foi engraçado. E ele ganhou, cara. É muito Ele bom. ganhou o evento. Até me perguntar, pô, meu teu pai não bebeu não? Ele tá ali sentado o dia inteiro. Não, meu pai não bebe não, cara. Tá tranquilão, meu pai não bebe não. Mas foi muito engraçado. Foi legal. Mas sim, então, o nosso marketing offline tem sido isso. E o boca a boca, como sempre, foi sempre forte. E eu acho que sempre vai ser, né? No Rio de Janeiro, a comunidade automotiva. No Brasil é pequena, mas assim, no Rio de Janeiro é bem pequena. E vem muita gente fora procurando vocês Vem. por conta de mídia social, Vem. boca a boca. Isso que eu ia perguntar. Sim. Fora, por exemplo, São Paulo é um mercado muito forte, né? Lá é muito forte. Tem muitas empresas que fazem tem. isso, né? Tem. Mercado Sul, Minas tem Minas- algumas, Minas- menos um pouco, Acho que mas de carro assim, antigo tem pouquíssimo. pouquíssimo. Não que eu saiba muito, assim. Mas no Rio de Janeiro hoje, de pegar um projeto, vamos falar, de cabo a rabo, igual vocês, não, acho que não... Não sei. Deve Acho ter que não. Acho que o Rui não, pouquíssimo, não sei se o Rui tem pego Não, umas coisas assim. pega. Eu acho que Eu não. acho que de cabo a rabo, não. Eu acho que não também. Provavelmente só a gente, assim, com uma empresa mais consolidada. Fala acho assim, que ó, sim. eu quero fazer um projeto, eu quero pintar, funilaria, quero tudo. A única coisa que funilaria a gente terceiriza, né? Não, mas sim, faz. sim, a gente tem quem faça. Então, assim, realmente... Eu acho que como uma empresa mais consolidada, de fato, somos os únicos, talvez. Sim, e vamos falar assim, também mais atualizado no sim, momento. sim. Eu gosto, né? Eu gosto de estar sempre antenado sim, nas sim, coisas, sim, né? Eu sim. sou uma pessoa moderna. Então, assim, plano de crescimento Então, hoje em dia, o plano, ele é estabilizar. Primeiro, a gente tem sempre que pensar em crescer. Sim. Hoje em dia, eu estou muito focado em estabilizar só o que a gente cresceu. Leia-se. Como eu falei, a gente entrou lá em um galpão, fizemos 4 galpões, entendemos que o quarto não fazia sentido, e hoje em dia a gente está organizando o propósito de um deles. O outro já está mais de boa. E o principal sempre foi lá, sempre foi principal, está sempre certinho. Então hoje em dia eu quero estabilizar isso, porque eu não acho que hoje em dia, tendo o espaço que eu tenho, faz sentido eu ter mais custo sem ter mais atividade ali no mesmo lugar, sabe? Acho que não faz sentido. Se eu organizar a casa direitinho, eu consigo fazer um negócio muito melhor e muito mais bonito. Hoje em dia, minha ideia é deixar a empresa bonita, você chegar lá e falar assim, caraca, lindo esse lugar.
Isso. Legal. O foco é esse. Organizar essas pendências que a gente acabou criando nesse passadinho aí, pós o meu tratamento. Durante o meu tratamento e pós, né? Nesse intervalo aí do câncer pra frente. E é isso. Então, assim, a meta, por exemplo, falando hoje, meta é esse ano acabar com as pendências e no final do ano a gente pintar a empresa toda. Deixar ela toda bonitona, pintar chão, pintar as paredes, fazer finalmente a estética que eu sempre quis fazer lá no final do ano, no Réveillon, assim, na época do Réveillon. Voltando um ponto atrás que eu acho muito interessante falar de vocês também é que vocês investem com vontade, né? Cara, a gente bota tem sempre um dinamômetro lá para sim. você poder testar carro de 500, 700 cavalos com qualidade, com confiança. E a gente... Isso é muito legal, né? A gente nunca mediu nesse sentido, sabe? A única coisa que a gente começou a se doer muito foi que a gente só tava botando muito dinheiro e o resultado tava chato, sabe, de vir. Só que nunca faltou para a empresa. Mas isso é normal, cara. No começo, quando você começa a investir muito, Sim. você investe. Sim. A gente passa isso na GoSafe, a gente vê isso, a gente vive Sim. isso. Fala, caramba, hoje a gente tava fazendo conta de tipo, a gente investe muito. A gente investe muito. Mas isso é a longo prazo, não tem Não, jeito. total. Tanto que investimento é isso aí. Você não compra à vista e tudo mais. Investimento é investimento. O lance é que quando você sai de uma lista, uma escada de aprendizado ali, por conta de erros que você cometeu, erros e acertos, tá? Não eu falo muito dos erros, mas assim, muitos acertos também, pra caramba. Sim. Mas é porque, assim, eu acho que eu gosto de sempre, assim, né, nunca valorizar o erro e desvalorizar o acerto, tá? Não é isso. Mas eu tenho pra mim que eu quero que seja tudo muito liso, sabe? Muito, muito. Isso me pega, é uma parada que cara, assim, desses anos todos, eu nunca tinha perdido o sono por causa disso, sabe? Quando aconteceu, eu fiquei, cara, isso ponto, não dá. Isso não dá. Quando o Aleph perdeu o sono por causa da empresa? Final do ano passado. Sério? Aconteceu isso já? Não é que eu perdi o sono, mas eu acordei à noite preocupado. Eu falei, cara, eu nunca acordei isso preocupado. Isso não é normal. Cara, não pode. Não é normal, não. É normal, super normal. Não, mas sabe qual lance? Mexendo com o carro, pra mim, isso é super normal. Não, mas tem preocupações e preocupações, sabe? São preocupações específicas que eu não acho justo ter. Eu acho que não convém. Então, assim, não pode ter. Na minha opinião, não pode ter. E não tem por que ter. Então, quando eu perdi esse sono e tudo mais, aí esse ano foi um pouco mais turbulento em relação a isso, porque imagina que você cria novamente, não são problemas gigantes, mas são coisas que eu me pego. Mas você cria um problema. Ele é médio, é um problema médio, assim, mas você cria ele e eventualmente você vai viver a solução dele, né? Sim. Então, esse ano foi viver a solução dele, basicamente. Só que esse ano eu tô muito ativo, eu tô normal, já me curei da parada e tal, não sei o que, então eu tô zero, sabe? Então, a gente tá muito, muito proativo nisso. E, novamente, sem deixar nada pra trás, sem deixar nada dar errado, de repente, atrasando alguns prazos, mas assim, entregando o que a gente prometeu bem entregue, bonito, não sei o que. Então, assim, são coisas que a gente corrige, eu vou corrigir e eu já entendi o que eu errei. Eu acho que é muito importante isso, ter o aprendizado disso também, pra você não cometer outro erro de novo. Muitas vezes eu gosto muito de falar isso. Eu acho que o ideal é sempre você aprender com o erro dos outros. O segundo candidato ali é você aprender com seus próprios erros, errando o mínimo possível, sempre. E o terceiro que ninguém quer é você errar, repetir um erro que você já fez. Ninguém merece. Sim. Então, assim, não pode. Eu sou uma pessoa muito autocentrada com essas coisas, eu sou uma pessoa muito correta. Uhum. Então, pra mim, a minha meta da empresa é estabilizar o que a gente tem. Tá fácil, graças a Deus tá caminhando. Estabilizado, a gente quer deixar toda a estética do que a gente tem linda. Você chegar lá e você ficar deslumbrado. Falar, cara, que lugar maneiro, não parece nem Rio de Janeiro. Hoje você já fica deslumbrado com os carros. Agora você exato, né? Eu quero com o lugar, sabe? Exatamente. Tem uma experiência diferenciada, exato, realmente. E já teve alguém, provavelmente, né, te chamando, cara, vamos abrir uma OSC não sei aonde, cara, tem franquia. Cara, aparece gente existe um planejamento, existe um sonho, mas não muito engraçado, não muito isso não. Uhum. Mas eu acho que talvez é um modelo de negócio meio impossível para isso. Na minha opinião. Eu vou ser sincero contigo, eu também acho. Quando você envolve muito, porque é muita tua paixão, muita expertise, muito cuidado, não só com o cliente, mas cuidado com tudo que você faz. E eu acho que a gente não precisa escalar dessa maneira. Eu acho que a gente pode escalar o negócio de outras formas. Hoje em dia tá mais fácil. Muito. Então, assim, eu ia até perguntar se vocês fazem curso lá, se vocês estão... É um planejamento para o ano que vem. Isso é legal, É um planejamento de montagem de motor para o ano que vem, presencial. Não só isso, olha, eu digo até curso de gestão de processos, de oficina, essas coisas. Então, esse ano, como eu falei, eu acabando esse meu foco, e eu vou acabar esse meu foco, ano que vem eu quero elaborar exatamente coisas nesse tom.
porque eu consigo selecionar um pouco mais os projetos que a gente faz, eu consigo selecionar mais algumas coisas e tem um outro... espalhar conhecimento de outra forma, sabe? Sim. Espalhar as coisas de outra Sim. forma e criar novas rendas para empresas de outra forma, de uma forma utilizando a internet e tudo mais, que a gente sabe que é uma o... forma diferente de fazer recorrência, né? Exato. Porque Exato, porque é eu não que- vou, esse não vai ser um negócio que eu vou escalar com franquia. Exatamente. Não vai. E eu nem quero. Tipo, de verdade, assim. Eu acho que é mais problema do que... Exato. E, tipo, sabe, eu quero ver minha vida bem em paz, Tu sabe? falou 2 vezes aí uma coisa que eu sei que para você mudou. O que o teu lance do câncer te trouxe de lição de vida em relação assim? Cara. Eu tô à frente de um negócio, eu tive um problema de saúde sério. Sim, Tô falando eu como se fosse você. sim. O que mudou na tua vida isso e o que te fez pensar diferente? Então, naquela época, quando eu comecei, antes de começar o tratamento, eu fiz uma pergunta muito simples pro meu oncologista, porque pra mim, eu sou uma pessoa muito pra cima. Vocês me conhecem, já sabe, Sim. eu sou uma pessoa muito animada, muito feliz com tudo e Sim. tal, eu sou uma pessoa muito good vibes, assim, sabe? Então, eu fiz uma pergunta muito simples pra ele. Eu sei que o que move, a nossa cabeça move montanhas, né? E o que move o nosso espírito, sabe, a vontade de acordar e tudo mais, é o nosso ânimo pra fazer as coisas, é isso tudo. Antes de eu começar o tratamento, a única, assim, de várias perguntas, mas assim, a única pergunta mais forte que eu fiz pra ele foi o quão normal eu poderia manter minha vida. Porque é um tratamento de câncer, você fica imunossuprimido, você fica, assim, com diversas restrições por conta do tipo de medicamento que você toma e pelo estado que você estará por conta disso. Então, assim, eu era muito suscetível a pegar qualquer tipo de doença. Se eu me machucasse, seria muito mais difícil do meu corpo recuperar daquele machucado, porque a quimioterapia nada mais é que um combate a células que se reproduzem rápido. Células cancerígenas, cabelo... meu Deus, plaquetas, enfim, meu Deus, as hemoglobinas, o que faz realmente sarar um Sistema machucado, o imunológico, sistema né? imunológico como um todo, obrigado. Isso. Enfim, é isso. Aí, e meu tratamento foi forte, foi um Sim. tratamento bem pesado, né? Então, assim, aí ele falou que eu poderia, mas com as restrições que eu tinha. Eu falei, tá, mas, por exemplo, eu não posso pegar sol, mas se eu tiver uma blusa UV e um protetor 100 na perna, eu posso ir pra praia. Ele, pode, e ficar embaixo da barraca, pode. Eu falei, tá, se eu posso, beleza. Vou pra praia. E assim eu fiz. E eu vivi minha vida bem. Então, assim, durante o tratamento eu só não ia para a empresa no dia que eu fazia o tratamento e no dia seguinte, que eu tinha que ficar 24 horas em observação, em casa mesmo, para saber se eu teria febre ou não, que se eu tivesse febre eu teria que ir pro médico, pro hospital, instantaneamente. Porque poderia ser o corpo brigando contra a medicação. Então, assim, nesses 2 dias eu não ia. No terceiro dia, na quarta-feira, eu fazia segunda sim, segunda não. Na quarta-feira eu ia pra empresa, ficava mais na minha, ficava de olho ali e tudo mais, mas eu me considerava já estava tipo 50%, 60% normal. Até na segunda da semana seguinte, que eu não teria o tratamento, eu me sentia bem, sabe? Então eu fazia tudo normal. O que isso me mostrou, assim, foi que eu acho que, como eu falei, a cabeça move montanha, sabe? Esse processo, dessa forma, me fez muito bem. Legal. Me fez muito bem. Só que eu não conseguia, de forma alguma, ter o mesmo rendimento, o mesmo tudo. E foi um momento que eu saí da empresa como operacional braçal e fiquei como eu fiquei. E muito distante fisicamente das coisas, apesar de ir ali. Então, eu acho que foi aí que eu entendi o quão importante era a outra parte da empresa, foi aí que foi me mostrado isso tudo, foi aí que a gente passou por alguns obstáculos e tudo mais, e foi aí que eu entendi que isso aí, na verdade, era uma indústria, cara. Era uma indústria mesmo, era uma empresa que, assim, poderia se tornar grande, se tornaria grande, e que o quanto eu deveria dar atenção para outras coisas. Assim, eu fui retirado a força, exatamente, para ver um outro lado Sim. da parada, sabe? E o quão grande é esse outro lado e o quão responsável você tem que ser com esse outro lado, sabe? Então, eu acho que, assim, não vou falar, obviamente, que me fez um bem, né? Porque não faz bem, infelizmente, né? Mas eu me saí muito bem. Não, sem dúvida. Do processo, assim, foi tudo muito bem tocado, tive médicos excelentes, eu tive uma cabeça muito boa. Isso é fundamental, né? Fiz de tudo para que eu conseguisse fazer as coisas, e isso é muito importante. E as pessoas, isso é uma parada muito forte. As pessoas do jeito que me viam, da forma que eu me apresentava, elas não me viam como doente. Pô, mas eu acompanhei. Eu Pois acompanhei pelo Instagram e, cara, eu falei, porra, que vibe. Exato. E Cara, justamente o que mas você falou, isso a te faz cabeça. bem. Sim. Você ser tratado e ser visto, e sentir que você está sendo visto como um doente é ruim. É uma sensação um pouco desagradável, sabe? Então, isso eu não queria de forma alguma. Então, eu usei boné, foi meu refugério ali da situação, né?
E sabe, assim, nenhum tipo de vergonha de falar isso. Eu pintava a sobrancelha quando eu ia para um evento mais social, tudo mais, quando eu queria estar, tipo, eu me senti o mais eu mesmo possível, sabe? Então, assim, foram coisas que me fizeram super bem. Não me deixava essas coisas, não deixava isso me afetar dessa maneira, tipo, sabe, eu consegui tocar tranquilamente. Não, e tu do jeito que tu é, cara, tu não deixou a peteca cair em momento nenhum. Não, cara. E não precisava de nada disso, porque o teu semblante, a tua energia tão positiva ali, tipo, é isso aí, cara. É isso que a gente isso tem que move. ver, eu vejo a vida sempre com o copo meio cheio, independente desses desafios que eu tô falando pra você que a gente tá passando, desse que eu passei. Você tem que ver as coisas com o copo meio cheio, sabe? Você tem que ver a vida, tipo... Cara, poderia ser pior. Sempre dá pra ser pior. Então, cara, vamos pensar no bom, sabe? Vamos pensar, pô, ainda bem que é só isso, sabe? Vamos fazer dar certo. Vamos fazer as coisas funcionarem, sabe? É legal. Isso é muito importante quando a gente fala, porque, como você falou, a cabeça move montanhas. Isso daí, e, cara, não teve uma vez que eu não cheguei na USC que esse cara aqui e o pai dele não tivessem com puta astral e te recebendo bem e feliz, e a minha vibe tá tudo bem, e a brincadeira e o tempo bom. Sim. Não tem tempo ruim. A tua mãe também, cara, sim. faz parte disso tudo. Cara, não tem tempo ruim. Então, assim, essa energia positiva, eu acho que é o centro de tudo. É muito importante. Isso é muito importante em qualquer ambiente. Sempre. A gente tem que estar sempre positivo, tem que estar sempre bem. E se a gente não conseguir, tem que se forçar a ser. Não, e vou te falar, de coração mesmo, não é papo de religião nem nada disso, não. Independente. Acho que não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Acho que é a energia que você solta mesmo. Assim, acho que é a forma que as pessoas em volta de você se sentem. Exato. É você dar uma opinião legal, é você ser uma pessoa, sabe, pra cima, que faz comentários pra cima. Elogiar. Exatamente. Que é muito difícil hoje, né? Pô. Mas assim, é verdade, gente. Acho que tudo isso muda muito, sabe? Muda muito. E aí você ter fé também, ainda assim. Sim, não, sem coisas religião, que podem andar sem super religião. junto. Tá, sim, total. Você total. ter fé, você acreditar que você vai se curar, acreditar exatamente, no bem. Exato. Tipo, você tem uma Opala Turbo de 400 cavalos de roda, você tem que ter fé. Sem acreditar, sabe? Mas assim, brincadeira da parte. Eu ando lá, fico com medo. Como diria Peter Pan, eu acredito em nada, já acredito. Mas assim, de verdade, é isso, gente. Então assim, eu acho que a vida é muito movida por isso, sabe? É muito movida por isso. Então eu acho que foi o aprendizado do Master, foi esse, sabe? Sempre dá pra ter um obstáculo novo. E sempre dá pra ser, cara, inesperado, grande, estranho, desconhecido. Mas assim, a gente tem que encarar, sabe? A gente tem que brigar pelo nosso e fazer funcionar. A gente tem que estar brigando pra, assim, pra o dar que eu certo, acho, cara. A evolução é uma briga diária, né? A gente tem que estar nessa evolução diária aí e sempre com positivismo. Se não tiver isso... Não dá certo. Você não vai. Se você olhar para aquilo ali, vou olhar para esse copo aqui, pô, mas esse copo pode estar sujo. Tu não vai beber água, amigo. Então, assim... mas você colocar problema onde não existe, grandes né? Grandes e pequenas analogias que você tem que fazer, assim, exatamente. E, gente, vou falar, foi um grande aprendizado de vida mesmo, assim, foi uma parada muito impressionante. Para vocês terem ideia, foi passando o tempo e tudo mais, né? Eu tava cada vez melhor nas sessões. Eu já sabia como é que eu ia reagir e tudo mais, né? Até meu médico ficou bolado com isso. Ficou chateado. Porque antes da última sessão, eu tava me sentindo muito bem já. E já tava na reta final, já tinha dado negativo. Obviamente, o exame do meio não significa que aquilo ali vai perdurar. Por exemplo, o do meio deu negativo, mas pode ser que dê positivo no final. Tava indo tão bem, tudo tão certo, os exames são tão bons que na última semana, antes da última sessão, a gente foi no Lollapalooza. E eu fiquei A gente foi procurando sempre os lugares de PCD, né? Que eu podia usar. Legal. Mas não deixou de curtir a vida. É isso aí, pô. Mas, cara, é justamente essa vibe de você querer curtir, já se sentir curado, que, porra, te deu ainda mais força pra poder passar por isso. Que te curou realmente, né? Total. Bacana, cara. Aleph, vamos lá. A gente já tá pros 10 minutos finais aqui. Tá. Queria que você deixasse, eu acho que tem muita gente que te segue, vai assistir esse podcast aqui. Né? Eu espero que assista. Bora, galera. Por favor. Força pros amigos. Mas assim, tem muita gente que te vê como... Quer se espelhar no que você e seu pai construíram, e ainda estão construindo também, porque eu acredito que todo negócio ele está sempre em constante construção e evolução. Obrigatório. Né? Então assim, se você pudesse deixar um conselho para a galera que, quer viver do automobilismo, seja da reparação, preparação, da galera que... Porque qualquer negócio que o pessoal esteja começando, o pessoal tem aquela barreira que é o medo. Acha que não vai dar certo. Sim. Sempre As acha... amarras, né? Oi? As amarras. Várias amarras, né? Várias crenças que acabam limitando o crescimento das pessoas.
Eu acredito que isso não tenha acontecido com vocês mesmo, porque vocês iniciaram como um hobby Sim, e viram o negócio Sim. crescer. Mas A gente teve no meio do caminho vocês tiveram um obstáculo. Isso, diferentes, eu diria, exatamente. Então, o que eu posso sugerir para quem quer começar um negócio como esse é entender que isso também é um negócio. E você tem que tratar como um negócio, apesar de provavelmente você gostar muito do que você faz, como a gente gosta. Leia-se. Vamos lá, vamos começar um negócio. Para você começar um negócio, você tem que entender o custo das coisas. Você tem que entender quanto que é o seu aluguel. Você tem que entender quantas horas vai ter de trabalho no mês. Você tem que entender os horários. Vou ter uma pessoa comigo ou não vou ter? Então, o custo de mão de obra é X. Se você fizer esses cálculos, e você fizer isso tudo no início, e você estabelecer uma boa qualidade de trabalho, estabelecer um padrão, e você respeitar o seu próprio processo e não sair na agonia para fazer as coisas, você consegue fazer uma empresa com uma base bem feita. Então, assim, dica de quem está fazendo uma base boa. Mas, assim, é isso, por exemplo, pega lá, então vamos alugar um galpão. O galpão tem um aluguel de X. Luz deve vir aproximadamente Y, você vai consolidar isso nos 6 primeiros meses. Mas deve vir Y, água, não sei o quê, pergunta para quem é do meio, pesquisa, pergunta para quem é da área, vê quanto que normalmente vem água, sei lá. Cria um custo, tá? Você tem um custo, isso aqui é para funcionar. É viável ou não é viável? É viável. Então, assim, você tem que receber um salário. Você não tem que sair tirando dinheiro que sobra. Isso é muito importante. Você tem que receber um salário. Não confunda seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Exato. Você tem que receber salário. Tô vendo aqui que, beleza, tá sobrando muito dinheiro na empresa, hipoteticamente. Então beleza. Ou, de repente, modifica o seu salário, ou cria-se uma bonificação trimestral, semestral. Mas, cuidado. Então, tenha pé no chão para fazer as coisas. Se você fizer passo a passo, estudar o passo a passo, antes de você começar a dar esses passos de fato, que não é absurdo de complexo. Hoje em dia você tem diversos cursos, diversas formas de você entender, que não são caros nem nada, assim, é só você realmente ter interesse de entender como abrir o seu próprio negócio, porque não entenda que você vai fazer um negócio de carro, entenda que você vai fazer um negócio que por consequência é de carro. É isso aí. Exatamente. Exato. Exatamente. Como qualquer outro negócio, ele tem custos que tem que ser cobertos, ele tem lucros que ele tem que dar, que senão você vai quebrar. Exatamente. E vou dar um exemplo claro, transportadora não fecha vazia. Exato. Transportadora fecha cheia. Exatamente. É a mesma coisa. Então, assim, toma muito cuidado com isso. Você eu falei 40 carros, não ter 40 carros não é sinônimo de prosperidade. Hoje em dia está tudo organizado, então tenho muito carro esperando peça de fora, tem coisas esperando, etapas esperando, coisas, enfim, esperando outras terceirizados, enfim. E são carros que passam por muitos processos. Mas, assim, uma empresa pequena, uma empresa igual a minha, menor, você vai ter uma fila de espera, vai ter não sei o quê, mas você vai estar lá consolidadinho, você vai ter seu custo sendo coberto, você vai ter seu dinheirinho no final do mês tranquilo, e você vai conseguir fazer reinvestimentos. Então, assim, acho que a melhor dica... é justamente entrar nessa... Tu acabou de dar a dica e entrar nessa questão do reinvestimento, não só em material, né? Mas também em conhecimento. Exato. Conhecimento é muito importante. Exato, conhecimento é muito importante. Que acho que, é o que vai fazer, de fato, o negócio do camarada escalar. Exato. Show? Sem sombra de dúvida. Mais alguma pergunta pro nosso amigo aqui? Acho que a gente tá de boa. Né? Acho que eu já aprendi bastante. Aprendi. Que isso, já sei que tem fila de espera, então assim, se eu tiver algum projeto, já não... Sim, acaba tendo. Temos vários amigos aí que querem fazer, já ficaram cientes que tem fila de espera. Eu parei com esse negócio de projeto, cara. Desde que a gente... vamos iniciar um projeto, aí compra o carro, aí é que negócio, casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. Mexe no carro dos outros e no seu nunca mexe em nada. Esse mesmo projeto agora é ver, o carro é legal ali, vou comprar aquele carro usado ali, pra andar no dia a dia. Esse que é o projeto. Mas olha, brigadão aí pela tua colaboração, cara. Um prazer te receber aqui. Com certeza. A gente está recebendo empreendedores de diversas áreas, né? Eu do automotivo, por mais que a gente venha bastante desse ramo aí, é a primeira vez que a gente recebe. Mas enfim, a gente está só no 3º episódio. Te agradecer aí, muita gente vai aprender bastante, né, com tudo aí que você passou pro pessoal. Obrigado mais uma vez por compartilhar. É importante tudo desejar muito sucesso para o OSC. Para todos nós. Que consiga chegar em todos os objetivos que ela tem e, sem sombra de dúvida, com excelência. Até dezembro ele já alinhou os processos todos. Com certeza, sem sombra de dúvida. Pode ser janeiro, tá de boa. Quem quiser conhecer mais o trabalho da OSC, cara... Sim. Vamos lá, Instagram aí. @OSC, @oldschoolcustoms_.
Ih, rapaz, vou escrever isso aí na edição. Melhor. Tá, mas bota lá o OSC Preparação e... o OSC vai... Eu tô falando pro pessoal, aparece. tem que olhar pra cá, ó. Bota lá no OSC Preparação, Normalmente, Rio de OSC Janeiro. aparece. Pô, não tem errado. Não tem. Vai aparecer os caras aqui. Lembrando que o links do Google a gente usa pouco, tá? Então é mais Instagram mesmo. Instagram. Ah, mas com certeza se o cara chegar lá no Google... No Google vai aparecer o Instagram. Não, aparece o Instagram tem também. referência. Sim, tem. Total. Show? Mais uma vez, brigadão, cara. Obrigado, cara. Tamo junto. Tamo junto aí, ó. Pessoal, espero que esse podcast contribua bastante com você que está pensando em iniciar um negócio ou está no meio da tua carreira. Tem vários insights, várias ideias aqui e muita lição de vida desse camarada aqui. Tá bom? Até o próximo episódio. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos presentes também em todas as plataformas de podcast. Só você colocar lá Empreendedor Marqueteiro. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera!